o preço do petróleo acima de 30, 40, 50, subindo para 80, 100, 120, 150, é tudo que vai fazer com que o petróleo deixe de ser necessário. Eu peguei até uma pergunta boa aqui do Felipe Gomes pra gente começar. Felipe Gomes, obrigado aí por ter chego e ele falou que te ama, hein, Faca? Amor hétero, por favor, hein? O Felipe Gomes, ele pegou e falou assim, como entender o sistema financeiro sem se tornar um bigodista? Agora sim, me explica o que é um bigodista. Um bigodista é o cara que fica dando migué, assim, fala que entende, mas não entende, sabe? Entender de verdade, ele quis dizer. Como estudar, talvez, profundamente o sistema financeiro. Eu acho que para entender o sistema financeiro, você tem que entender a base do sistema financeiro, né? Entender um pouco da história do que é o sistema financeiro, história das moedas, o que consiste numa moeda, e a evolução das moedas, do que elas eram para o que elas são hoje. Sim. Né? Então, assim, até um pouco daquilo que a gente estava falando aqui antes de começar a transmissão, né? Vamos falar um pouco da história, do que define o que é uma moeda, né? A moeda ela tem basicamente 3 finalidades. Ela é uma reserva, deveria ser, né? Uma reserva de valor. Sim. Uma ferramenta contábil, certo? Para você poder estabelecer relação de troca entre as coisas. Então, você não consegue. E, por último. Ela tem a divisibilidade, né? Exatamente. Fungibilidade, divisibilidade. Unidade de conta. Uma é uma reserva de valor, unidade contábil. E, por último, que tem gente que considera um investimento. Como se você estivesse investindo. Mas não é a função básica da moeda. Sim. Ela virou. A moeda virou investimento de tempos para cá, por causa dessa criação de inflação artificial que depois da década de 30, com a desvalorização do dólar. Né? A moeda antigamente era só reserva de valor. Porque o mundo não tinha inflação antes da década de 30. E é por conta disso que a gente pega alguns filmes bem antigos assim, Faca. Aí a gente vê lá no filme, olha, essa fazenda aqui custava $15. Aí você olha e fala assim, é o mesmo dólar de hoje? É o poder da inflação? O dólar de hoje já está 90 e tantos % menor do que o dólar de 1910, 1913. O que era o dólar? O dólar foi a moeda criada nos Estados Unidos pelo sistema bancário americano e tinha o mesmo lastro que a moeda, que a Libra tinha, era lastro em ouro. Antigamente, no início do sistema bancário moderno, 1500, 1600, os bancos a moeda era, você conhece isso bem, o cunho era metal. Sim. Não tinha nem papel, era metal. Né? E aí tinha aquelas fraudes, o cara podia misturar porcaria junto com o ouro, né? Misturar e tal. E aí passou a ser mais seguro. Os bancos que tinham cofres e garantiam que o seu metal era puro, podiam emitir notas e dizer, olha, eu tô com metal puro aqui no cofre, essa nota aqui equivale ao metal pureza tal, aqui no meu cofre. E aquilo tinha valor, se o banco não fosse um picareta, valia, porque o cara não ia misturar lá outro metal vagabundo com ouro ou com a prata, né? E isso foi assim durante muitos séculos. Mas isso impedia também, você não tinha como criar a moeda. A moeda era quase quanto metal você podia extrair. Só que à medida que o mundo foi se desenvolvendo, foi tendo aquilo que o Schumpeter, o motor do sistema, o motor da economia capitalista, de uma economia capitalista, é a inovação. À medida que você vai tendo inovação, você baixa o preço das coisas. Certo? Você faz um processo de criação destrutiva, que chama, que ele ensinou. Então você baixa preço. Uma inovação tecnológica, por exemplo, na agricultura, permite que você use, em vez de 5 mil pessoas numa cultura lá qualquer, você usa 100 pessoas e um monte de máquina. Sim. O que vai fazer com as 4 mil e tantas pessoas? Vamos ter que procurar outro emprego. E na história foi sempre assim. Estava falando isso hoje no outro lugar, no outro podcast que eu estava. Então isso sempre... E como a criação de moeda, a exploração de metais tinha limite, quer dizer, você podia aumentar, mas à medida que você foi tendo inovações, era natural que você estivesse criando a deflação. Sim. Porque você produz algo inovador, cai custo. Sim. Cai mão de obra, cai custo. A deflação, ela vinha da indústria, né? Ela vinha da inovação. Do ganho de produtividade. Tecnologia na agricultura, na indústria, linha de montagem, tudo que foi criando
produtividade. No tear lá, no tear. Exatamente, no tear. Você sair do transporte de cavalo para transporte a vapor, do a vapor para o combustível. Tudo isso é deflacionário. Você reduz custo, reduz mão de obra, reduz trabalho, né, a produtividade vem disso. Então, o Schumpeter ensinou isso no começo do século XX. Né, e ele descreveu isso como processo natural e de inovação, um processo de, nos termos que ele usou, criação destrutiva. Creative destruction. Perdão, destruição criativa. Creative destruction. Então, o que acontece? Na medida que você ia tendo inovações, só que a base monetária crescia muito menos do que as inovações iam produzindo de deflação, você tinha pequenas deflações. Você tinha, de repente, tinha uma demanda. Os preços subiam porque tinha uma demanda por alguma coisa que o sistema produzia com muito custo. Aí alguém inovava, pum, caía o preço. Tinha uma deflação. Então o mundo, antes de 1913, né, era um mundo que tinha altos e baixos de preço. Inflações, escassez de alguma coisa, inflação, deflação. E a ideia de inflação, deflação era preço. Mas, na verdade, a definição de inflação no sistema, em termos monetários é expansão da base monetária. E você tinha muito pouca inflação antes, porque a base monetária expandia à medida que os metais expandiam. À medida da indústria. E nessa época as pessoas conseguiam comprar casa, conseguiam, porque conseguiam ter 10 filhos. À medida que a produtividade ia subindo, conseguiu ter uma vida, você tinha preços baixando. Então quem guardava dinheiro tinha dinheiro para tudo, basicamente. As pessoas conseguiam... O Faca estava falando ali do padrão metálico, né? $1 era uma quantidade de prata, cerca de 28 gramas de prata, e ele era uma moeda meio que universal. Cada país emitia mais ou menos o mesmo padrão. Então tinha a libra esterlina, tinha o dólar espanhol, aqui no Brasil tinha os réis, que era de prata e ouro também. Sim, réis, né? Réis. E aí você podia pagar, ter aqui no Brasil dólar espanhol ou dólar americano e pagar as coisas porque eles eram intercambiados. Tinha o carimbo da outra... Variado ali. Tinha o carimbo da outro país, mas tinha o mesmo peso, né? Então tinha o mesmo valor. Então isso facilitava o comércio, você tinha preços... isso dava ganho, né? De eficiência, né? Porque é a mesma moeda, você não precisa converter para dólar ou para euro. Exatamente. Como está tudo lastreado em ouro, a conversão era simples. Todo mundo aceitava, porque todas tinham o mesmo lastro. E aí isso dava um ganho de eficiência, né? Melhor. E toda a inovação trazia queda de preço. Então as coisas ficavam mais baratas. Ficavam mais baratas. Lógico, é o resultado de você inovar, é de você baixar custo. Como você não tem expansão monetária, o que acontece? O preço de uma inovação cai. Mas os preços no geral daquilo que era produzido caíam com a inovação. Só que isso era bom para o poupador, bom para as famílias que podiam comprar as coisas mais baratas. Quem que perdia com isso? Eram as pessoas que trabalhavam, né? Os governos. Não, quem trabalhava também ganhava. O governo nem devia muito naquela época. O governo nem existia imposto de renda nessa época. Mas eram os devedores, né? Os gastadores. Quem estava devendo, perdia, né? E quem que era o grosso dos prejuízos nesse período de altos e baixos? Países que entravam em guerra, não sei. Os bancos. Os bancos. Os bancos, sim. Você empresta dinheiro pro cara, aí tem uma deflação, o cara não te paga, você perde. Verdade. Ou você mesmo tá devendo e tem uma deflação, seus ativos que você tem no teu balanço, pegou em garantia imóveis, pegou em garantia as coisas, quebrou, e aí? Não recebeu. Os bancos tinham muito prejuízo. Não eram enormes. Aí os bancos, para alguns que faziam as fraudes, iam lá e imprimiam dinheiro sem ter lastro. A hora que o sistema descobria, o banco tomava pau nas ações e quebrava também. Então os bancos eram muito vulneráveis nesse sentido. Explica um pouco pra gente o sistema de free banking, que era os bancos privados emitiam. Não, exatamente. Os bancos no sistema bancário do século XIX, por exemplo, eles tinham de ouro no cofre, eles podiam emitir a sua nota. A nota de $1 emitida pelo Chase, emitida pelo Citibank, emitida pelo JP Morgan. Quanto mais confiável era o banco, aquela nota era mais aceita. Todo mundo sabia que se fosse lá no cofre do cara, ia achar o ouro mesmo. Não era ouro falso, ou ouro derretido, ou chumbo fingindo ser banhado a ouro, sei lá. O cara tinha... Os bancos que eram fraudes faziam emissão e ninguém aceitava a nota deles. Quando o mercado percebia que aquele banco era furado,
ninguém mais aceitava a nota dele, e o banco quebrava. Deixa, rapidinho, acabou a fé, né? Acabou Exatamente, a fé. Só que os bancos com credibilidade, sim. Continuava. Só que, mesmo assim, eles estavam sujeitos a pequenos prejuízos. Com deflação e tal, dessa constante eficiência que trazia preços mais baixos. Então eles se uniram, os bancos. Falaram assim, peraí, isso daqui vai dar ruim. Porque cada inovação que vem, se eu estou na ponta devedora, posso me ferrar. Se eu estou na ponta credora e o meu devedor não me paga, eu não posso passar por isso. A gente precisa arrumar uma maneira da gente criar moeda para se cobrir. Então eles se juntaram para criar o Fed para proteger eles. A criação do Fed, então, não é... O Fed não surgiu do governo dos Estados Unidos? Não, o Fed não foi ideia do governo americano. O Fed foi ideia dos banqueiros. Quais banqueiros? Warburg, que era os Warburg, os Rothschild. O JP Morgan? O JP Morgan era ligado, não era britânico, ele era americano, mas ele tinha muitos britânicos ali, europeus, estavam por cima dele, também estava no meio. O Schiff, que era um deles, um parente lá dos Warburg. Tem um monte de nomes lá. Depois eu trago os nomes aí. Então não foi uma coisa bonitinha de assim, o governo dos Estados Unidos está criando o Fed para proteger a economia global. Inclusive foi proposto 2 vezes, né? E uma das vezes recusaram, né? Foi recusado. O que acontece? Quando eles tiveram essa ideia, porque assim, o último crash anterior à criação do Fed foi o pânico de 1907. E foi um equivalente em tamanho ao crash do Nasdaq. E muitos bancos se ferraram ali. Teve banco que quebrou, teve um pânico ruinzinho mesmo. Igual do Nasdaq, de tamanho foi igual do Nasdaq, assim, uns 40%, 50%, 60% em termos de preço ali. E no sistema financeiro sofreu. Aí os caras se uniram, falaram, não, nós precisamos criar uma forma da gente se proteger entre nós. Os outros podem quebrar, nós vamos montar um consórcio pra gente não quebrar. E continuar emprestando e tendo poder, porque quem empresta, se você é credor, você tem poder. O problema é que quando ninguém te paga, você perde o poder. Sim. E você não tem como sair do problema. Eles arrumaram uma maneira de sair do problema. Vamos criar um consórcio de bancos chamado Federal Reserve, vamos deixar esses caras com monopólio para poder imprimir dinheiro, para poder cunhar o dinheiro, né? O ouro fica lá com eles também no Fort Knox, eles vão emitindo os dólares então, na verdade, é nosso. E o capital era privado. Depois o governo entrou, o governo americano é minoritário no Fed. Sim. Entendeu? É bom ter o governo como minoritário, porque na hora de chamar capital, você convence o governo. E aí eles fizeram o Fed. E aí, quando que eles conseguiram aprovar o Fed? Quando eles deram dinheiro para financiar a campanha de um candidato democrata, candidato esquerdista, chamado Woodrow Wilson. Woodrow Wilson é tipo um Obama daquela época. Vai? Sei. Bem esquerdista. Obama, Biden, fala o nome aí, Clinton. Todos esses aí. Esse que é mais importante o mundo do que os Estados Unidos. Mais importante os patrões internacionais do que os Estados Unidos. Então, o Woodrow Wilson se elegeu presidente com a ajuda desses banqueiros. Aí mandaram para o Congresso o Federal Reserve Act e passou. E depois da Primeira Guerra Mundial, ele tentou criar uma ONU. Naquela época. A Liga das Nações. E ele idealizou a Liga das Nações. E a Europa inteira aceitou. E no final o Senado americano recusou. E se não fosse a recusa do Senado americano, a ONU teria sido criada ali. Com outro nome. Ia chamar Liga das Nações. Entendi. Que também é um órgão globalista. Que também é um outro órgão parecido com o Fed, né? Exatamente. Só que o Fed é mais poderoso. Uhum. Porque o Fed tem a possibilidade de imprimir dinheiro e dar o crédito, né? E o que o Fed tem ligado com a morte daquele presidente lá do... Não que é o presidente que a gente tá falando. Kennedy? Do Kennedy? Mais pra frente isso aí. Ele queria auditar o Fed, né? Ele queria auditar o Fed e o Elon Musk também tá nessa. Então, viu? É isso que eu quero linkar agora, né? Muita gente coloca essa teoria dele querer auditar o Fed e aconteceu o que aconteceu com ele, né? E quer auditar o Fort Knox também, que não é auditado há 50 anos, né? Eu li essa do Fort Knox hoje. E agora o Elon Musk quer saber se tá todo o ouro lá, como é que é. E na Austrália você viu que não acharam barra de ouro falsa? Deve ter tanta coisa. Parece que tem 4 trilhões de despesas do governo americano que
Ninguém sabe o que é. É orçamento secreto lá que eu te O falei. dinheiro que foi para algum lugar. É pior quando você não sabe pra onde, você não pode buscar. Se você não sabe para onde foi, como é que você vai pegar? Verdade. Porque uma coisa é você saber, ó, gastei naquele lixo lá com aquele programa de. Beleza, gastou. Gastei lá com o teatro trans na Colômbia. Pelo menos você sabe para onde foi. Se tiver alguma forma de pegar, você tem. E quando você não sabe para onde foi? Ixi, terrível, né? E você acha que o Elon Musk, o Trump, ele corre risco querendo mexer com isso daí, ô Faca? Porque assim, o motor do mundo, né, como todo mundo sabe, é o dinheiro, o poder, né? E hoje eles estão com o poder na mão. O controle deles é pelo dinheiro. Eu emendar uma pergunta nisso do Fort Knox, se você acha que a relação disso com as tarifas, se essas tarifas, eles querem botar tarifa em metais, né? Se é para, de certa forma, proteger essa auditoria do Fort Knox. Eu acho que eles vão tentar de tudo. Se você já pensou que isso pode funcionar, eles estão pensando nisso e mais 1000 coisas. Entendeu? Como eles protegeram o Fed da auditoria do Kennedy, isso custou a vida do Kennedy, né? Eu acho que agora a gente vai saber bem mais sobre a morte do Kennedy, porque o Trump desclassificou todos os documentos, né? Parece que já se sabe que não foi um atirador só. Né? Foram Kennedy, 3. Foram 3 atiradores? Eu vi que no mínimo 2, porque realmente eu me lembro de ter acompanhado. Se for um atirador só, esse projétil é um projétil mágico, né? Ele faz curva assim, entra, sai, sobe, faz curva 360, 180 graus, entra por um lado, faz curva e volta, um negócio absurdo. Nossa, então foram no mínimo 2 atiradores. Isso parece que preliminarmente... Então foi um ataque coordenado. Preliminarmente parece que é isso que vai sair. Eu vi outro dia, mas eu tô esperando que isso vire bomba mesmo. E se você conseguir emendar também, falar um pouco do Kennedy, do certificado de prata que ele fez antes dele morrer, né? Isso fala você, porque eu não tenho conhecimento em detalhe para. Como você é do ramo, você deve saber todas essas meandros. Não, pouca coisa. Como foi? Não, o Kennedy fez. É porque assim. Essa coisa do lastro dos Estados Unidos é bem esquisita. A gente não tem certeza se ele tem esse lastro até hoje. Ele pode ter gasto esse lastro antes dos anos 70 ainda. Antes dos anos 60. E o Kennedy, ali pelos anos 60, ele mandou pegar a prata do tesouro dos Estados Unidos e cunhar em moedas, né? Tanto que tem até umas moedas com a face dele e tal. E fazer certificados de prata, né? E aí tem teoria da conspiração que diz que toda a prata dos Estados Unidos foi gasta ali, né? E que o ouro, eles também não gastaram muito ouro, né? Então, talvez os Estados Unidos não tenham todo esse ouro e toda essa prata. E talvez esse seja um dos motivos deles estarem shortando isso há tanto tempo, porque eles precisam recuperar isso. Uma das razões, então o pessoal está explicando que uma das razões dessa alta final do ouro, esses últimos dias, é porque realmente, se não tiver todo o ouro que deveria ter lá, cabeças vão rolar e eles vão ter que repor esse ouro. E o ouro é muito mais escasso do que a gente imagina. Por isso que o preço está subindo. Ou eles vão ter que repor, e se eles vão ter que repor, o mercado já está subindo na frente já. Entendeu? Porque você imagina um estoque no mundo, o estoque é mais baixo, o preço se ajusta. Entendeu? Caramba. Isso é uma das razões. E geralmente isso aí, quando acontece de descobrir isso, geralmente... Você não descobre isso quando o ouro tá $200 a onça. Não. Você descobre quando tá acima de 2.000. Bateu o topo histórico de novo. É a mesma coisa da Enron. Você descobriu a fraude da Enron quando a ação tava caindo, lá embaixo. Imagina que o psicológico do commodity é o contrário do psicológico de ação. Ação, o pânico, é quando cai. Commodity, o pânico é na subida. O pânico é o medo da escassez. Sim. Entendeu? O blow-up em commodity é associado a pânico. Na bolsa, o associado a pânico é a queda. Entendeu? Entendi. O petróleo, em 2008, teve um blow-up de pânico. As pessoas só falavam, vai acabar o petróleo do mundo. Pior que assim, ó. Mas aí, é uma coisa tão irracional. Tão irracional. É irracional. Porque assim, o que as pessoas precisam não é petróleo. A demanda que o mundo tem é energia. E tem outras fontes. Exatamente. Quando você puxa o preço do petróleo, naturalmente, pelo custo de extração, e pela quantidade de abundância que os árabes têm, devia valer 20, 30, sei lá, e leva o preço para 140, baseado na ideia de que vai acabar o petróleo, vai acabar o mundo, tá acabando, não sei o quê. E o preço vai para 140, o preço do petróleo
acima de 30, 40, 50, subindo para 80, 100, 120, 150, é tudo que vai fazer com que o petróleo deixe de ser necessário. Porque, como é que funciona? Como é que a economia funcionou nos últimos 5 mil anos? Quando uma coisa fica escassa, alguém inventa outra coisa mais produtiva, faz a creative destruction, entra outra forma de energia mais barata. Solar, eólica, nuclear. E hoje nós temos quantas fontes hoje? Uma porrada, né? Uma porrada. Então, o petróleo a 140 é a maior razão para o petróleo cair. E o cara vê ele a 140 e não quer vender, quer comprar mais? Assim, gente, é como se o petróleo fosse a única... O petróleo não é energia. O petróleo é uma forma de energia. Sim. E as outras que podem ser desenvolvidas? Só que aí você bota 140, o que você faz? Você aumenta a própria oferta de petróleo também. Porque aí o petróleo do pré-sal, tem um monte de petróleo que não é viável tirar com 20, 30 dólares, passa a ser viável. Então, a própria história da queda do petróleo é a história causada pela alta do petróleo. A alta do petróleo causou a queda do petróleo. Sim. No sentido racional da coisa, sim. Mas ninguém raciocina na hora. Porque na hora o sujeito tá com esse medo, né? No blow-up é o medo. Você só vê manchete dizendo que vai acabar o petróleo, nós temos só estoque para mais 20 anos ou mais 30 anos. Tá bom, e o preço já tá querendo refletir hoje uma escassez que a gente acha que vai ter daqui a 30 anos. Ótimo. Você botou o preço lá, o que você fez? Todo mundo foi desenterrar petróleo a 20 dólares, só os árabes desenterram o petróleo. A 50, 60, árabe, Venezuela, tudo. A 50, 60, a 100, até o brasileiro, o ladrão lá, foi desenterrar petróleo. Lógico, roubou bastante também, né? A gente sabe, causou petrolão lá. Mas foi desenterrar petróleo no alto mar, lá, aquele petróleo caro. Entendeu? E aí, a própria razão lógica para o petróleo não estar a 140 é estimulada pelo preço estar a 140. Que é todo mundo cavando. Então, assim, você cria a própria oferta. Seja ela de petróleo ou de outra forma de energia. Então, todo o mercado é assim. E o Federal Reserve fazendo intervenção no mercado monetário com o monopólio dele, com as operações que regulam a taxa básica e os estímulos de crédito, ele altera todo o sistema de preço do principal matéria-prima do sistema, que é a moeda. Não é uma matéria-prima em si, mas ela é necessária para as relações de troca. Sim. Os preços, o sistema de preço é necessário para regular a economia. Outro dia estava lá com aquele comunista, que fala bastante, que argumenta que não tem que ter, que o sistema correto é o sistema sem preço, sem lucro. Tá bom, e como é que você vai decidir o que você vai produzir? Entendeu? Sem o sistema de preço, você não decide o que produzir ou não. Você tem uma quantidade fixa de insumos de produção, mão de obra você tem um limite, máquinas tem um limite, aí você tem toda uma sociedade demandando bens e serviços. E como você vai saber aonde você vai aplicar seus insumos? Os teus meios de produção? A tua mão de obra e as tuas máquinas? Como você vai saber? Você não tem o sistema de preço. O Mises e o Hayek demonstraram que sem o sistema de preço você vai acabar quebrando. Vai faltar produto. Foi o da União Soviética, né? Exatamente, porque você não tem o sistema de preço que te indica aonde que você tem que pôr teus insumos. Aqui você vai pôr aonde o preço está subindo mais. Está subindo mais aqui, vou ter um lucro marginalmente maior aqui, vou botar mais produção aqui. E tiro daqui, porque aqui está dando menos. E vai fazendo isso, e com isso regula a economia. E você atinge o ponto teoricamente ótimo. Agora, tira o sistema de preço de uma economia... Ou começa a interferir nele, né? Ou interfere. E o Fed interfere. E os bancos, criando crédito, não é todo o crédito que é ruim, tá? Mas o crédito que não vai para a produção, ele em tese é ruim. Invista em prata com a Real com o U no final. Dentro da plataforma você pode escolher quantas gramas você quer comprar, o preço máximo que você quer pagar. Assim você vai estar investindo diretamente num dos ativos que tem mais potencial de crescer, porque a prata ela é utilizada em painéis solares, indústria química, indústria farmacêutica, indústria automotiva, equipamentos eletrônicos. O celular que você está usando, provavelmente ele está cheio de prata dentro, e você pode ganhar com um dos ativos que mais tem potencial de valorizar. Para analisar ações, BDRs, fundos imobiliários, acesse a plataforma do Investidor 10, inclusive para você gerenciar a sua carteira, saber quanto de dividendos você vai receber. Inclusive, eu deixei a carteira da minha filha, a Laurinha, ela tem 3 anos e já invisto para ela. Todos os ativos tá no link aqui embaixo.